Meus caros irmãos e irmãs, paz e bem. É um privilégio para nós que nós possamos celebrar na quinta-feira a solenidade de hoje, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mais conhecida como Corpus Christi. Em algumas nações do mundo, Corpus Domini. Na maior parte das nações, essa solenidade é transferida para o domingo, porque a quinta-feira é um dia normal de trabalho. Então nós temos esse privilégio de hoje termos o feriado de Corpus Christi. Infelizmente, já alguns estados da federação dão mostra da supressão deste feriado, o que seria uma coisa ruim para o nosso caminho de fé. Porque esta é uma solenidade que está muito presente no coração dos católicos pelo mundo. Ela é ligada a um milagre eucarístico em Bolsena, e ali então um sacerdote que vinha de Praga, atual República Tcheca, ele vai até Roma para pedir ao apóstolo Pedro de ser curado na sua fé, porque está em crise. E voltando, pede para celebrar a Eucaristia naquela igreja, onde não tinha acontecido nada de extraordinário. E ali então acontece o milagre eucarístico. A Eucaristia se transforma em carne e gotas de sangue caem pelo chão. Naquela ocasião estava ali de passagem o Papa, e a partir dali então esta devoção à Eucaristia vai se difundindo pelo mundo. Então tem o acréscimo posterior da procissão do Santíssimo Sacramento, a tradição dos tapetes, de modo que nós temos esta vivência hoje, que é um belo momento de devoção para com a Eucaristia. Vejam, a Quinta-feira Santa é o dia que se celebra a instituição da Eucaristia, que é ligada ao mistério pascal. Então, é o Senhor que se dá em sacrifício, nós dizemos um sacrifício incruento, sem dor, antes do seu sacrifício cruento na cruz, aonde ele sofre. Mas hoje, nós olhamos a dimensão do mistério que deve ser adorado, a Eucaristia que deve ser glorificada, porque é a presença do Senhor. Na verdade, o Senhor, assim como se doou por nós, para a nossa salvação na cruz, ele se doa todos os dias sobre o altar. O dizia o seráfico pai São Francisco, que assim como ele desceu em Belém, no corpo de Maria, e se fez um bebê, assim ele desce todos os dias no mistério da Eucaristia sobre os altares das igrejas de todo o mundo. E de fato, pensem quantas igrejas cada dia celebram a missa, quantas vezes durante um dia o corpo e o sangue do Senhor estão ali no lugar do pão e do vinho transubstanciados. De modo que nós temos uma sucessão constante de celebrações eucarísticas do mundo que alimenta a fé do povo de Deus. E hoje nós nos reunimos para agradecer a Deus por tão grande dom. Ele quis estar presente entre nós através de modo simples. Uma vez se encarnou em um bebê, em uma criança, ali em Belém, e nasceu. Depois, uma vez por todas, deu a sua vida na cruz como sacrifício para a nossa salvação. Mas nós renovamos todos os dias essa doação simples no pão e do vinho nas nossas igrejas, que traz para nós de novo a memória e a atualização do mistério da encarnação e do mistério pascal do Senhor. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos o texto do Gênesis, mas antes mesmo, a antífona, nós assim rezamos: o Senhor alimentou o seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo saciou. Na primeira leitura, nós encontramos um personagem misterioso, Melquisedeque, que é muitas vezes evocado pelo seu sacerdócio, porque é alguém que aparece na vida de Abraão somente nesse momento. Então, o rei de Salão trouxe pão e vinho, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, bendito seja o Deus Altíssimo. E então Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo, pagou o seu dízimo para esse sacerdote. E ele então desaparece, não se sabe de onde vem, e assim é a imagem do sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio que ele recebe o Cristo diretamente de Deus e que exerce em nosso favor. E que o sacerdote ordenado, o presbítero da igreja, participa desse sacerdócio de Cristo para que possa realizar os sacramentos, entre eles a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento mais presente na vida de uma pessoa de fé.
Pensa que alguns sacramentos nós recebemos uma só vez, outros um pouco mais, mas o sacramento cotidiano da vida de um cristão, o mínimo dominical, semanal, então, é o sacramento da Eucaristia. E no Salmo, de novo, nos volta essa imagem de Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos todos teus, como escabelo por debaixo dos teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. E por fim, jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, que é a promessa que é feita de um príncipe que se senta, de um sacerdote, e que nós vemos isso realizado em Jesus Cristo. Na Eucaristia, ele realiza para nós a sua realeza e o seu sacerdócio. A segunda leitura é o testemunho de Paulo a respeito da instituição da Eucaristia. O que recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse, isto é meu corpo. E a tradição lucana que Paulo repete, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, com o cálice ele faz. Mas a conclusão é uma teologia sobre a Eucaristia que vai dizer assim, todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, ao receber a Eucaristia, nós nos tornamos partícipes do mistério pascal do Senhor. E é esse sacramento que nos sustenta e nos mantém na nossa peregrinação aqui nesta terra. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou o pão descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. E nós temos a narração daquele que é o milagre mais conhecido de Jesus, o milagre do pão. Lucas, que nos narra no texto de hoje, vai dizer, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Essas três dimensões de Jesus, uma acolhida que é para todos, uma cura para aqueles que estão doentes e também uma pregação que é dirigida a todos aqueles que ali estavam. A tarde vai chegando e então esse povo está no deserto e Jesus então ouve dos apóstolos, despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Então, essa atitude dos apóstolos é um pouco a nossa atitude. Diante da necessidade do irmão, nós então despede a multidão. Não é nosso problema. E então agora Jesus vai dizer, dá-lhes vós mesmos de comer. Eles vão então mais uma vez encontrar um problema. Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Em um outro texto do Evangelho de São João, eles vão colocar que precisaria de muito dinheiro para fazer isso. Então veja, a primeira tentativa é problema deles. A segunda tentativa é, nós precisamos, então nós resolvermos como? Comprando. Então ali tinha 5.000 homens. Então Jesus vai dizer para que se sentem e vai cumprir um gesto eucarístico. Veja que são os verbos que se usa na instituição da Eucaristia. Tomou os pães e os peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem. Todos comeram, ficaram saciados e ainda se recolheram 12 cestos. É este o milagre do Senhor. Nós dizemos o milagre da multiplicação dos pães, mas tem também outra dimensão que essa todos nós devemos fazer. A multiplicação seria uma coisa exigente, tanto é que chama tanta atenção que esse milagre é sempre repetido no Evangelho. Mas tem uma dimensão da partilha, que se nós aprendemos a partilhar, nós vamos com menos recursos dar de comer a tantas outras pessoas. É muito conhecida a oração da coleta da missa de hoje, porque se usa muitas vezes da bênção do Santíssimo Sacramento. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Tenham todos um bom dia, uma boa solenidade de Corpus Christi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.